Salmo de número 32. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação, e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai, vós todos que sois retos de coração. Pecado. Falar sobre pecado, nos nossos dias, é até uma afronta para alguns. Na verdade, algumas igrejas não falam mais de pecado. Pecado é um negócio que o homem tentou dar outros nomes a pecados. Por exemplo, quem tem o costume de roubar, ele é cleptomaníaco. Bonito, né? O nome, não a prática. O nome, né? Quem gosta de roubar. Pecado é um negócio que faz as pessoas colocarem muita desculpa. E o pecado faz com que eu olhe para o outro e imagine, ou tenha certeza que o outro é pecador e pense assim: ah, ele faz, eu também faço. O pecado é algo que atrapalha o homem e distancia o homem de Deus. É claro que existem várias definições sobre pecado, mas o pecado é a pior desgraça do mundo. Foi por causa do pecado que existe o mal. Foi por causa do pecado que existem as doenças. Foi por causa do pecado que a pessoa morre. O pecado é algo tão danoso e tão cruel que nós que sabemos o que o pecado faz e o que o pecado causa, nós deveríamos correr em viver uma vida de santidade, distanciando cada vez mais do pecado. Mas nem sempre é assim. Porque o pecado, ele é sedutor, o pecado é atraente e o pecado traz prazer, ou prazeres carnais diversos. O pecado alimenta a carne, o pecado alimenta o ego e alimenta os olhos. E o pecado destrói todas as coisas na vida do ser humano. E quando atentamos o que a palavra de Deus nos ensina, por exemplo, sobre pecado, há uma definição interessante sobre pecado que eu coloquei aqui, e vamos ler em uma só voz. Pecado é qualquer ato, sentimento ou pensamento que vai contra os padrões de Deus. Isso é pecado. Mas a palavra de Deus também define de forma mais sucinta o que é pecado. Pecado é transgredir a lei de Deus. O que é pecado? Tudo que você quebra a lei de Deus, isso é pecado. Qualquer coisa contraditória ao princípio de Deus, isso é pecado. E nós pecamos, irmãos, por pensar, por ver, por ações, por omissões.
Nós pecamos por palavras. Pecamos e sempre pecamos. E vivemos a pecar de uma forma terrível. Mas o pecado na vida do crente, ele tem de ser um acidente. Ele não pode ser uma prática contínua. Ele não pode ser algo comum. Ele não pode nos cauterizar de tal forma da qual eu venha a pensar que eu não estou fazendo nada demais. Eu não estou fazendo nada diferente da qual a sociedade não faz. Pecado na vida de crente é um acidente de percurso. O pecado não pode ser um negócio programado. Não pode. O pecado não pode ser um negócio que você diz assim: hoje eu vou pecar. E aí planeja fazer o pecado. Ou um adolescente, quando fica sozinho em casa: hoje é o dia que eu vou ficar em casa sozinho. Então eu posso ver coisas terríveis. Eu posso fazer coisas, porque ninguém vai me ver. Eu vou estar sozinho em casa. Mas alguém vai te ver. Alguém vai te ver, e quem vai te ver é Deus. E Ele conhece os seus pecados, os nossos pecados. Ele conhece os meus pecados. E é importante você entender que não existe nada encoberto que não venha a ser revelado. Não existe nada da qual você cometeu que não venha à tona um dia. Então você pode tentar esconder o pecado. Você pode tentar maquiar a sua vida. Você pode se iludir a respeito do pecado. Mas não existe nada encoberto que um dia não venha a ser revelado. E eu acho que Davi, nesse texto, no qual nós lemos que ele é o autor, ele imaginava que ele podia esconder o pecado. O primeiro pecado de Davi, nessa situação da qual ele escreve, é que em Samuel, capítulo 11, diz que no tempo dos reis saía a guerra, Davi ficou em casa. O primeiro pecado de Davi foi uma omissão com o seu papel real. Em vez de ir para a frente da batalha, ele manda um outro. Porque se morrer, morre o outro. Ele fica em casa. Então ele manda um outro. E ele fica lá no pátio real, sem fazer nada, mente ociosa. Deixando a vida levar ele para qualquer lugar. E ele no pátio, ele olha uma mulher tomando banho. E era muito comum. Uma sociedade que não tinha banheiros. Ou alguns reis tinham banheiro. O povo se banhavam nos rios. No passado também não era diferente aqui no Brasil. Quem morou há 70, 80 anos em uma área rural, onde não tinha água encanada e algumas vezes não tinha um banheiro, eles tinham a prática de se banhar no rio. E lá, não, ou em uma fonte, né? Ou de cuia, em algum espaço. Dizem que um missionário que foi para plantar a igreja que meu irmão pastor lá em Tapera da Serra, ele veio dos Estados Unidos. E como não tinha banheiro, ele fez um cercado de palha de bananeira para se banhar com cuia, jogando água na cabeça. Eu já tomei banho assim, viu, de cuia, né? Em algumas viagens missionárias. Não sei se você já tomou, mas eu já tomei. E quando você chega em casa, depois de alguns dias de banho de cuia, você diz, como é bom um chuveiro, né? É verdade. Mas Davi aí viu aquela mulher e mandou chamá-la. Ele a possuiu aquela mulher e depois enviou a mulher para casa. Porque na mente de Davi eu satisfiz a minha carne, agora ela vai para casa e tudo está resolvido. A vida continua, como é uma frase muito forte nos nossos dias, a vida continua. Só que aquela mulher ficou grávida. E ele aí usa uma artimanha de chamar
Urias. Urias era um valente de Davi. Quando você lê a história dos valentes, e eu já li muitas vezes, um valente de Davi matava 100 homens, um lutava contra 100. Urias era um homem assim, um homem de Deus, um homem digno, lutador. Mandou chamar Urias. E a ideia é assim, se o cara está no campo de batalha, longe da mulher, ele chega em casa, vai coabitar com a mulher, e ele vai achar que o filho é dele, e está resolvido o meu pecado. Porque Davi queria maquiar o pecado, como muita gente tem a intenção de maquiar o pecado. E Davi manda chamar Urias não fica em casa. Vai primeiro, é normal, comunicar ao rei como está a guerra, e depois iria para casa. Mas ele vai comunicar ao rei, e ele fica no palácio, nas portas do palácio. E Davi percebe e diz, esse cara não vai para casa. Não, ele está lá. E chama ele e diz, por que você não vai para casa? Um homem digno diz, como eu vou estar em paz na minha casa? Se há soldados guerreando e morrendo. Eu não posso isso. E Davi disse, vem comer comigo. E embriagou Urias. E mandou ele ir para casa, porque disse, bêbado, vai para casa e vai achar que fez alguma coisa, não fez nada. Né? Ele não foi para casa. Aí resolveu escrever uma carta, dar na mão de Urias e dizer assim, leve para o capitão, entregue a ele. A carta dizia, coloque Urias na linha de frente, para que ele venha morrer. Davi planejou a morte de Urias. E depois Davi quis sair por bom. Um soldado meu morreu em batalha, um valente meu. Agora a mulher dele está aí grávida, desamparada. A viúva e o órfão têm de ser amparados. Isso é desde o Antigo Testamento. Então eu vou amparar. A viúva e o órfão. Ainda queria sair com bem na fita, eu vou ajudar essa família. Essa mulher será minha concubina. O seu filho será criado como meu filho. E era de fato filho dele. E a vida começou. E a vida continuou. E Davi achava isso. Davi achava que a vida iria continuar. Porque não tinha nada a ver, o pecado dele não traria nenhuma consequência para a vida dele, não traria nada de danoso, tudo foi resolvido, não há mais Urias, não há mais ninguém para reclamar a respeito da vida dele, agora está tudo ok, passa um tempo. Davi se esquece do pecado que ele cometeu. Davi se esquece do que ele tinha feito. Mas Deus não esquece do que Davi fez. Sabe por quê? Porque enquanto o pecado não é confessado e abandonado, não há como esquecer. E um dia Natan se levanta como um homem de Deus, dos quais nos nossos dias precisam ter vários Natãs, que não tem medo de quem governa ou de quem tem autoridade, e fala a verdade, doa a quem doer. E conta uma história, Davi. Se Davi tinha um homem muito rico, que tinha muitas ovelhas. Tinha muitas ovelhas. Esse homem rico que tinha muitas ovelhas olhou para um pobre que só tinha uma ovelha e resolveu dar um banquete. Mas resolveu pegar a ovelha daquele pobre, sacrificá-la e dar um banquete. Davi ouve essa história. Ele é rei que tem de julgar com justiça. Ele se levanta e diz, quem é esse homem para que eu possa matá-lo? Natan disse, Davi, esse homem é você. Depois daí, as consequências foram tão danosas para a vida de Davi, porque ele se assustou, mas ele não se arrependeu de imediato, quando ele foi confrontado. Depois, de fato, ele se arrependeu.
A primeira consequência que aconteceu na vida de Davi foi que aquela criança nasceu e adoeceu. Nasceu e adoeceu. E Davi ficou vários dias de jejum e oração, orando a Deus pelaquela criança, para que aquela criança não morresse. Aquela criança morre. Consequência do pecado de Davi é que um filho dele força a outra filha dele a ter relações sexuais. Depois um outro filho mata o outro. E o seu filho toma o seu reino. Consequências terríveis. Família totalmente descontrolada, a família de Davi. Porque Davi entendeu que o pecado poderia ser maquiado, escondido. Que ninguém ia saber, que não tinha nada a ver. Que podia viver daquele jeito, achando que a vida não traria nenhuma consequência, nem Deus iria agir contra ele. É nesse contexto de sofrimento e de muita dor, após a primeira consequência do seu pecado, que ele escreve o Salmo 32 e o Salmo 51. Estes dois têm o mesmo contexto, e são salmos de confissão a Deus, porém, o 32 é uma mescla. Não é só um salmo de confissão, é um salmo de ações de graças, pela bondade e o perdão de Deus. Então é a mescla do que Deus fez e faz com o homem que se arrepende. Eu posso te perguntar nessa noite, como é que você está? Se você está vivendo em santidade, se você tem procurado Deus, ou seus pés se apressam para o mal. Como está a sua vida? Como você está diante de Deus? Se você disser, eu estou bem com Deus, eu sei que tudo na sua vida vai bem. Porque quando nós estamos bem com Deus, nós passamos por lutas, dificuldades, adversidades, tribulações, provações. Nós sabemos que Deus está conosco, vai nos guardar, vai nos proteger, vai nos sustentar, vai nos amparar. Mas quando não compreendemos isso, o pecado nos domina e nos escraviza. Porque o que o pecado faz é uma escravidão. O pecado faz que um ato se torne um vício. O pecado toma todo o domínio e todo o senso. Em primeiro lugar, quando lemos a palavra de Deus, nós percebemos que a felicidade só é possível para os perdoados. Quando você lê o verso 1, diz: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. E o 2 diz bem assim: bem-aventurado a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Ele entende, Davi, que a felicidade só acontece com quem é perdoado. A felicidade aqui é uma felicidade plena, por isso ele fala bem-aventurado aquele, feliz aquele cujo pecado é perdoado e coberto. E o autor usa duas analogias para o perdão: a palavra perdoado e a palavra coberto. É como se fosse o pecado tirasse ou ocultar, o perdão tirasse ou ocultasse o pecado. E ele diz que bem-aventurado o homem em quem Deus vê a sua justiça, em quem Deus olha e vê o seu perdão. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade. Como isso é possível? Isso é possível em Jesus Cristo. Isso é possível para aqueles que encontraram Jesus, que reconheceram Jesus, aqueles que tiveram um compromisso sincero com Cristo. Quando Deus olha para nós, não atribui em nós iniquidade nenhuma.
Ele vê a sua justiça, o seu sangue, que nos lava, nos limpa, nos purifica de todo pecado. É claro que Davi, no salmo paralelo a esse, Salmo 51, ele disse: purifica-me e ficarei limpo. Salmo que a nossa irmã leu aqui, sem eu contar ela que ia pregar o mesmo, né? Salmo 51, a qual ele entende que o pecado tira a alegria de estar na presença de Deus, mas ele compreende no Salmo 32 que a felicidade está pautada ao perdão. Sem perdão não há possibilidade de felicidade, não há nenhuma. Então, uma outra coisa que ele cita no texto é consequências do pecado. E ele diz: enquanto eu calei, ou enquanto eu não confessei, enquanto eu não me arrependi de fato. Porque arrependimento não é confissão. Tem muita gente que confessa, mas o seu coração está cheio de desejo de pecar, e a pessoa não mortifica esse desejo. Tem muita gente que é verdadeira, confessa os pecados facilmente, mas isso não resolve se não tiver abandono do pecado. A confissão é o primeiro passo, mas não é a solução. É o primeiro passo. E muita gente dá o primeiro passo e fica nele, e volta a cair, a cair, a cair, a cair, porque nunca se libertou de fato. É claro que eu amo Provérbios quando diz: os que confessam e deixam alcançarão misericórdia do Senhor. Meus amados, então ele fala sobre as consequências do pecado na sua vida. Ele diz: enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelo meu constante gemido todo dia. Ele diz: olha, enquanto eu estava em pecado, eu fiquei como tivesse bem idoso. Os meus ossos envelheceram. Eu comecei a ter problema de junta. Não é que ele junta tudo e joga no mato, não, viu? De juntas, de ossos. Osteoporose, os ossos fracos. Dor na perna, dor nos braços, dor nas juntas. O pecado colocou um peso na vida de Davi, e era como ele estivesse carregando um grande peso. A retrato dessa imagem que John Bunyan também utiliza para pecado, um peso, uma carga. Então esse pecado causou peso, dores, doenças ósseas, causou dor. Ele diz que sentia dor, gemido todo dia, uma dor na alma intensa, todos os dias. Mas o pecado na vida de Davi causou dores terríveis, não só nesse período, enquanto ele se calou, enquanto ele não mudou de vida, enquanto ele não foi exortado e confrontado. O pecado na vida de Davi causou várias dores durante anos na sua vida. Mas ele está falando do momento, e o momento que ele está falando é que antes dele confessar, antes dele falar, antes dele reconhecer o seu pecado, antes de ele tirar toda a venda e declarar que ele é pecador, como ele faz no Salmo 51, eu nasci em iniquidade e em pecado concebeu minha mãe. Antes de falar e abrir o seu coração, ele teve gemidos, dores terríveis. Mas o pior disso é que Davi estava acostumado com a boa mão de Deus para abençoar. E a consequência do pecado na vida de Davi não foi a mão de Deus para abençoar, foi a mão de Deus para pesar. Verso 4 diz: a tua mão pesava dia e noite sobre mim. Imagine, não é a mão de Deus abençoando, que todo mundo deseja, a mão de Deus te abençoando, te fortalecendo, te sustentando. Você ouvir que Deus,
está com tua destra fiel para te sustentar. Não. Davi está dizendo, eu senti a mão de Deus pesando. O pecado faz isso. O pecado faz com que a mão de Deus pese sobre nós. Ai daquele que cai na mão do Deus vivo. Ai daquele que a mão de Deus pesa. Eu não quero estar perto, para não sobrar consequências para mim. Ai daquele. Então ele entende que uma das consequências é que a mão de Deus pesava, e não era um momento, pesava dia e noite. E o seu vigor, a sua força, se tornou em sequidão de estio. Ele ficou extremamente fraco. Mas não era um negócio assim, é um momento. Não era de dia e de noite. Isso é consequência do pecado. Depois de falar a consequência do pecado, verso 5, ele faz uma confissão sincera. O que você deve fazer com o pecado é entender que o pecado é danoso, que o pecado causa males e que o pecado traz o pesar da mão de Deus em vez da bênção. E diante disso você tem de aprender a abrir o seu coração e confessar a Deus os seus pecados. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. E pecado aqui, horas é chamado de pecado, ora é chamado de iniquidade, e ele lança à luz sempre a repetição de coisas nessa oração e nessa confissão. Tamanho é o desespero. Ele diz, confessei o meu pecado, não escondi a iniquidade, não ocultei a minha transgressão. Mas quando eu faço isso, quando eu me transgressão, quando eu faço e confesso o meu pecado, a minha transgressão, Deus, perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sabe o que Davi está dizendo? É que quando ele foi confrontado, não resolveu, mas quando ele caiu em si, e fez com que ele abrisse o seu coração, e talvez muitas vezes orando, e por isso há uma repetição de confissão de iniquidade. Quando ele fez isso, ele sentiu o perdão de Deus sobre a sua vida. Porque Davi abandonou o pecado. Esse pecado, ele continuou sendo pecador. Ele continuou errando em outras coisas, mas esse pecado ele abandonou. Você precisa confessar a Deus os seus pecados. E talvez você não tenha nem coragem de nomear a Deus os seus pecados. Talvez são tantos e terríveis que você nem tem coragem de abrir o seu coração e dizer, Deus, eu faço isso, eu sou assim, eu tenho tal iniquidade, tal pecado, eu quero abandonar, eu decido abandonar, eu preciso de força para continuar, eu preciso que o Senhor me liberte dessa amarra do pecado, eu preciso que o Senhor cure a minha vida, cure a minha alma, eu preciso me converter, porque eu estava andando em um caminho errado, eu preciso voltar ao caminho certo, voltar na tua presença. Ele confessa. Mas sabe o que nós fazemos? Nós acusamos, em vez de confessar. Quando somos repreendidos, em vez de chorar e rasgarmos os nossos corações diante de Deus, nós acusamos. Ah, eu fiz isso porque fizeram assim comigo. Eu sou assim por causa disso. Quem disse que você deveria ser assim? Ah, eu sou rancoroso, sem alegria, porque na minha casa eu apanhei muito, eu sofri muito pecado que os outros fizeram contra mim. Quem disse que você precisa continuar pecando, vivendo uma vida de rancor, amarga? Quem disse isso? Quem disse que você precisa responder pecado com pecado? Quem disse que você tem de justificar o seu pecado?
Você tem de aprender a confessar o seu pecado de forma pessoal. O erro é meu, a omissão é minha. Meus são pecados. Tem gente que diz: essa igreja podia ter mais dinheiro. O seu pecado é de avareza, porque não contribui. Os presbíteros não fazem isso, é porque você não faz. O seu pecado é omissão, que você não trabalha. Agora é fácil acusar os outros, em vez de dizer: eu pequei contra ti somente, fiz o que é mal diante dos teus olhos, de maneira que será puro o teu falar. Eu pequei contra ti. Davi, ele fez isso. Depois de muito empurrão, depois de muita exortação, depois de muita queda, ele fez isso. Mas depois que nós recebemos o perdão de Deus, e ele confessa no verso 5 que Deus perdoou, nós precisamos aprender a orientar outras pessoas, outros pecadores que estão andando nos mesmos caminhos dos quais nós já andamos, que vão cair os mesmos pecados dos quais nós já caímos. Pessoas que Deus coloca em nossas vidas para ser a atalaia de Deus para nós. E Davi compreende isso, e ele entende essa verdade. Ele diz assim: sendo dessa maneira um Deus perdoador, um Deus amável que se temos, sendo assim todo homem piedoso lhe fará súplicas, e em tempo de tribulação vai te buscar. Porque sendo assim, eu vou ser um orientador do Senhor, um orientador do qual pode orientar o meu irmão quando ele vai cair. Sabe, irmãos, tem muita gente aqui que tem experiências ruins por conta do pecado, mas que pode orientar o outro a se desviar do mal, a acender a luz da qual está acesa, que o Espírito Santo está acendendo e a gente não está vendo. O outro pode chegar: meu irmão, eu já andei nesse caminho, eu sei aonde isso vai dar, eu conheço essa novela. Lá no Nordeste, alguns caras como vão orientar do mundo, né? Não cristão, diz assim: na sua escola eu fui expulso. Ele está dizendo: eu já sei onde isso vai dar, eu estou te dando a orientação, não dá uma desperto não. Porque nessa escola que você está passando, eu fui expulso, eu já vivi, eu já passei por isso, então eu sei aonde vai dar. Em outras palavras, ele está dizendo assim: não vá nesse caminho. Não vá nesse caminho. A igreja precisa se levantar pessoas orientadoras, a jovens, a crianças, a idosos, a respeito do pecado, a respeito de caminhos errados. Precisa se levantar como orientadores. Mulheres casadas precisam de orientações. Homens casados precisam de orientação. É necessário isso. Quantas vezes os homens casados não entendem, e as mulheres também não entendem, acham que vivem uma vida de moça. Quantas vezes mulheres casadas são sensuais? Se fosse casada comigo, eu rasgava o vestido. Eu sou bruto, me perdoe. E não saía de casa, porque pelada não ia. Se fosse pelada, Zé Fini, né? Passava a foice. Mas são sensuais. Marido não tem coragem de falar. Mas uma senhora poderia conversar, não? Por que não? Dizer assim: minha filha, eu te amo muito, mas eu quero te dizer um negócio. Uma mulher abençoada, uma senhora da igreja, vivida, a sensualidade, você sabe que é pecado. Você sabe que você está pecando e fazendo outros pecarem. Não faça isso. Minha filha, você sabe que você é uma mulher casada, tem de dar respeito.
Você precisa ter uma conduta diferente. Você precisa se comportar de forma diferente. Alguns homens mais velhos podem pegar homens mais novos e dizer assim, ó, você pode abraçar as irmãs. Mas sabe como um homem abraça as irmãs? Assim, ó. Ou assim, ó. Pode orientar. Aquele homem é tão dado. Cuidado. Talvez não tenha ninguém para orientar, mas tem gente para... Tome pedra, tome pedrada. Toma miserável. Aquele ali já estava dito que vai cair. É claro que Davi entende que tem gente que o pecado amarrou tanto, que a pessoa é como um cavalo ou uma mula. Ele diz isso no verso 9. Sem entendimento, que você vai falar e não quer ouvir. Você vai dizer, ele não quer orientação. É um cavalo. É um jumento, o senhor sabe da coisa. Não sabe receber a boa instrução de Deus, colocar no coração e praticar. Precisa se levantar homens e mulheres que possam orientar homens, jovens, que entende que é reformado e precisa de uma reforma tão grande na vida moral. A cabeça está reformada. Nem sei, né? Parece. Parece que a cabeça está reformada. Mas a prática não. A conduta não. Crente tirando foto com cerveja. Jovem traindo a namorada. Marido traindo a esposa. E acha isso coisa normal. Isso é do diabo, velho. Isso é um jumento. Quem disse isso é a palavra de Deus, é um cavalo que está dias e dias na palavra, ouvindo a pregação da palavra de Deus e não segue os princípios de Deus. Para seguir tem de ser puxado. Davi estava assim, como um jumento. Ele está dizendo isso porque ele viveu isso. Ele viveu maquiando o pecado. Precisou, como se faz com o cavalo, com um jumento. Eu já andei de cavalo e já andei de jumentinho, viu? Lá no Nordeste tem muito jumentinho. Para você puxar um jumentinho andar, você tem de... E ele bateu o meu chinho assim, pum, né? E alguns são tão terríveis, jumento, não cavalo, que quando empaca, você bate, você puxa e o bicho não anda. Tem de matar e ele não sai do lugar, de tanta pancada. Não sei, quem é mais antigo já viu que isso acontece com jumento. Tem crente assim, jumento, que nem nas pancadas reage. Não reage de jeito nenhum. Não toma uma posição, não toma uma atitude, não anda por conta do pecado, não recebe orientação. Você precisa se levantar como um orientador, do qual já viveu e já sofreu e cometeu alguns pecados e foi perdoado por Deus e precisa orientar outros, ser um atalaia de Deus para que o outro não caia nas mesmas coisas que você está caindo, no mesmo sofrimento, na mesma apatia. Infelizmente, seja um orientador de pecadores. E uma outra coisa, é uma declaração de confiança, que quando nós buscamos a Deus, em qualquer momento da vida, não só nos momentos de dificuldade, versos 6 e 7, quando nós declaramos e buscamos ao Senhor, em qualquer momento, Deus é auxílio nos momentos mais terríveis. Tu és o meu esconderijo, e tu me preservas da tribulação, e tu me cercas de alegres cantos de livramento. Ele diz, olha, Deus é tão bom comigo, porque quem me guarda, quem me preserva é Deus. Ele é quem me sustenta, é quem me livra. Davi compreende isso e declara, porque Davi poderia continuar pecando, errando, achando que a vida não ia, e que pecado não ia ter nenhuma consequência, mas Deus age e se levanta com amor para repreendê-lo. A exortação na vida de Davi serve como
alívio e transformação e mudança. Alívio, transformação e mudança. Porque traz alívio à sua alma, gera transformação de ser um orientador de outro, e gera mudança de ele entender que em todos os momentos da vida, inclusive nos momentos bons, que Israel estava vivendo um momento bom, foi quando Davi pecou. Mesmo nos momentos bons, nós precisamos contar, e quando buscamos a Deus, nós contamos com Deus que nos guarda e nos cerca e nos livra, porque o nosso adversário dioturnamente está querendo destruir a sua vida. O nosso adversário dioturnamente está querendo acabar com sua vida, com seu casamento, acabar com sua alegria, acabar com sua família, acabar com sua paz, acabar com seu dinheiro. Sempre ele está fazendo isso. Ele coloca as pessoas, ele usa pessoas, até gente da igreja, como instrumento do diabo para te desviar dos princípios de Deus, para te desviar da verdade de Deus, da direção de Deus. E Davi entende que ele precisa ser ensinável, e as pessoas precisam ser ensinável, e ele também precisa ensinar. E aí o verso 8, ele entende que ele precisa, como se fosse alguém que pegasse na mão dele, e ele se sente assim, como Deus fez isso nele, e dissesse: olha, meu filho, você está andando no caminho errado. O caminho é esse aqui. A questão de instruir e ensinar o caminho que deve andar é reconduzir ao caminho certo. Pego na mão para não se desviar, para não correr. Já viu menino em festa com muita gente? Se você soltar, basta 10 segundos, fez besteira. Em praia, menino se perder. A gente perdeu uma vez Vinícius, olha que negócio. Mas até Maria e José perdeu Jesus Cristo. Tem um texto bíblico que diz isso. Então, menino, se você não tiver cuidado, é triste. Mas o pior de tudo foi que a gente perdeu Vinícius, desesperado procurando. Uma pessoa que era daqui da igreja viu e ficou de longe rindo. Depois ele me contou. Eu só não chamei que ele era santo, né? Mas ele me contou. Eu estava vendo tudo, via onde o menino estava e estava olhando e rindo. Eu disse: oxê. É verdade, tinha esquecido isso. Por causa do pecado, porque ele estava lá cheio de mé, na praia. E aí ele não podia falar com o pastor, porque ele estava chumbado. Mas Davi, ele está dizendo assim que nós precisamos ser ensináveis. O caminho que deve andar. E deve entender que Deus é o nosso conselheiro. Ele diz: sobre a luz dos seus olhos seguirei os conselhos. Está dizendo: ó, Deus está me olhando. E Deus está me alertando, e alertando a todo mundo, para não cair no pecado, para não amar o pecado, para se desviar do pecado, para ter o coração inclinado para Ele. Eu preciso ouvir os conselhos de Deus. E tem gente que pede desculpa para perdoar, viu? Se eu contar uma fofoca santa. Existe fofoca santa? Mas já vi falar isso. Vou contar uma fofoca santa. Não tem fofoca santa. Não tem. Não tem. Não tem mal nenhum. Não, tem sim. Então Davi diz que Deus está aconselhando todo momento. É claro que quando você lê o Salmo 121, diz que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Deus está continuamente olhando para você e te orientando, trazendo à sua memória as verdades de Deus. E algumas vezes você diz não aos conselhos de Deus e sim aos desejos carnais. Tome cuidado com a sua vida. Tome cuidado com as suas atitudes. Tome cuidado com a sua postura. Tome cuidado com a sua inércia.
Tome cuidado quando a voz da carne é mais alta do que a voz de Deus. Tome cuidado. Tome cuidado quando você fala conversas pornográficas e acha que não tem nada a ver. Tome cuidado com isso. Porque a palavra de Deus fala que um abismo chama outro. Ninguém cai por um pecado. É uma quantidade de pecado ou famílias de pecados arrastando um ao outro. Toma cuidado. Toma cuidado do seu coração. Toma cuidado. Toma cuidado. Porque do coração é que procede as fontes da vida, mas também as fontes da morte. Também as fontes da morte. E o verso 11 fala sobre o prazer em Deus. Diz bem assim: alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos, ó justo, exultai-vos todos. E agora? Que sois retos de coração. Exultai todos que sois retos de coração. Sabe, irmãos, nós precisamos ter prazer nas coisas de Deus. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos orar. Alegrei-me quando me disseram, vamos estudar a palavra. Alegrei-me quando me disseram, vamos viver para a glória de Deus. Alegrei quando me disseram, vamos servir a Deus. Alegrei quando me disseram, vamos ser instrumento de Deus. Alegrei como me disseram que eu devo viver para a glória de Deus. Davi diz, eu preciso voltar a viver o que eu perdi. E sabe o que Davi perdeu? Ele tinha perdido de ser um adorador, alguém que exaltava a Deus, louvava e causava a libertação dos demônios. Foi assim na vida de Saul. Ele passou de ser alguém assim para ser alguém pervertido, que maquinava o pecado e que encobria o pecado. Meus amados, que Deus venha nos sustentar, que Deus venha nos guardar, que Deus venha nos corrigir, porque os seus olhos estão sobre nós, que possamos ouvir os seus conselhos, que possamos de fato confessar os nossos pecados, abrirmos os nossos corações e sabermos que bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada. Que feliz é aquele que recebe de Deus o perdão, e em Jesus Cristo a possibilidade do perdão na sua vida, é a possibilidade de arrependimento sincero, genuíno, transformação e restauração. Em Jesus é a possibilidade de reconduzir a verdadeira prática de alegria e de amor. E você pode se entregar a Jesus Cristo hoje. Você pode dizer, Senhor, me converta hoje desses maus caminhos. Sabe que todos nós precisamos ser convertidos diariamente. Me converta desse mau caminho. Toma a mão na minha e não deixa que eu saia do caminho. Me ensina as tuas verdades, os teus princípios. Que eu seja um orientador, que eu seja uma atalaia, que eu possa ser alguém que possa ensinar, me ensinar a buscar o Senhor na certeza e confiar e declarar a minha fé, que o Senhor é aquele que me sustenta, que me guarda, que me fortalece. Não me deixe ser como uma mula ou como um cavalo que precisa de freio, porque o que o pecado faz é torná-lo um animal desenfreado. E Deus quer te frear nessa noite. Queira Deus, você possa ouvir a voz de Deus e não endurecer o vosso coração.